Todo mundo achou aí Malaquias 3,18? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver, colocaram lá, vamos ler ali que fica uma tradução só, né? A minha tradução às vezes é diferente. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Diga graças a Deus. Soberano, eterno Deus da glória, eu te glorifico neste momento pela minha vida, te glorifico pela minha casa, te glorifico pela minha família, te glorifico, Pai, pela minha renda, te glorifico pela cidade de São Carlos, te glorifico pelos irmãos que estão acompanhando aqui, Senhor, o culto ao vivo, e por aqueles que estão na casa, Senhor, agora com o aparelho do celular ligado, alguns acompanhando pelo YouTube, Senhor, que a tua bênção alcance em outro estado, em outro país, aonde, Senhor, nós não imaginamos que possamos chegar, Senhor, através das redes sociais, mas Tu é o Deus que tudo sabe. Leva a Tua palavra nesta noite, usa-me como vaso na Tua presença, para que possa pregar a Tua palavra, e o povo possa entender que eu tenho que fazer, Senhor, eu tenho que ser diferente, para fazer a diferença, Senhor, porque nós somos escolhidos por Ti, para anunciar a volta de Jesus Cristo. Você aí na tua casa, se crê, glorifica o Senhor. Você que está aqui no templo, você que está viajando e parou agora, para ouvir a santa palavra, você que está aí no hospital, você que está na linha de frente, aonde você estiver agora, que o Senhor Deus te alcance, e você possa glorificar o nome do Senhor. Quem crê, diga graças a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Glorificado é o santo nome do nosso Deus. Eu glorifico a Deus por tudo, irmãos. Glorifico a Deus pela nossa vida. Glorifico a Deus pela tua família. Glorifico a Deus por aqueles irmãos que assumiram o compromisso de orar. E não é fácil você levantar de madrugada para orar. Não é fácil você, antes de deitar, está ali a sua escala de oração, você tem que dobrar o joelho e orar, irmãos. Mas, irmãos, meia dúzia de pessoas consegue segurar um exército de pé, consegue segurar um povo de pé, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E quando você está intercedendo, parece que, será que vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer. Pode não acontecer para você, mas às vezes a sua oração vai alcançar pessoas que necessitam de ser alcançadas. Irmãos, Deus me deu uma palavra hoje, e eu fui no lugar para pegar até umas caixas da Santa Ceia, que nós estamos servindo agora já pronto, né? Eu estava esperando uma encomenda de São Paulo, que nós pedimos algumas coisas para a editora, pedi até um medidor de febre, apesar que aqui na cidade não está exigindo, mas algumas cidades da região estão exigindo, e mandaram tudo, não mandou um medidor de febre, né? Eu não sei nem se faturaram o medidor lá, não faturou também, então tudo bem, a gente compra aqui, que eu queria deixar aí para que os irmãos pudessem entrar e ficar mais tranquilo, né? Não é uma exigência aqui da prefeitura, mas a gente, quanto mais puder fazer para que as pessoas se sintam bem à vontade, né? E chegando, batendo papo com um com o outro, passei no lugar pegar também uma encomenda, e uma pessoa, né, eu estava com a máscara, e a menina veio me trazer o material para trazer para cá, até era uma encomenda do Júnior, de uma outra pessoa, e ela falou para mim assim, não, aqui o senhor pode tirar a máscara. Eu digo, não, bem, eu estou aqui com você, não vim pegar essa mercadoria, né? Ela falou, mas não tem problema não, o senhor pode ficar tranquilo, né? Eu vejo aí às vezes, ela não sabe nem que eu sou pastor, né? Ela falou assim para mim, o senhor vê, está matando crente, matando católico, matando espírita, matando todo mundo. Essa doença aí quando pega é complicado, mas a gente não pode ficar com medo dela. Eu digo, eu não tenho medo dela, e também não tenho medo se eu pegar, se eu morrer, porque eu sei para onde eu vou. E aí ela parou, né? Mocinha nova, como o senhor sabe para onde o senhor vai? Eu falei, porque eu tenho Cristo, e quem tem Cristo
ele tem garantia mesmo depois da morte. Eu sei que eu tenho um lugar preparado para mim. Mas o senhor tem toda essa convicção? Tenho no meu coração. Estou lutando para não perder essa comunhão, porque qualquer vacilo que eu der, eu posso ficar fora. Mas mesmo que eu morrer agora, tem uma garantia para mim de um ressuscitar primeiro. E aí sim nós vamos ver a separação. Aí que você vai entender o porquê que vai haver uma separação entre o ímpio e o justo, entre os escolhidos e aqueles que não querem ser escolhidos para nada. Deus não vai visitar uma família, Deus não vai entrar numa casa através de Jesus Cristo se não for para haver uma mudança. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Deus não vai transformar uma vida se Ele não tiver algo que Ele vai querer em troca. E o que é? A fidelidade, o compromisso. A pessoa vai assumir. Nós estamos vendo que hoje é tudo diferente, pastor Júnior. Tudo diferente, né? Antigamente a pessoa se convertia, pastor Luiz. Ele se convertia, para ele sair daquele mundo que ele estava e vir para o outro lado, era um processo que ele tinha que praticamente se adaptar, porque ele estava vivendo uma vida diferente da que ele ia viver agora. Hoje já está mais, né, já tem mais abertura, né, todo mundo usa terno, mas aquele tempo terno era praticamente a diferença que a pessoa tinha, né? Porque ele passou agora a ter um compromisso diferente, senão os amigos não acreditavam nele. E eu me lembro uma ocasião que se converteu um rapaz na cidade da onde eu vim, que olha gente, ele era um homossexual assumido mesmo, ele se vestia de mulher, e ele pegou o vírus da AIDS, estava condenado à morte. Inclusive esse moço, se eu não me engano, hoje, né, um senhor casado, acho que ele está morando aqui em São Carlos, né, bem? Eu acho que ele está morando aqui, eu não vou falar o nome dele, mas alguns irmãos aqui devem ter lembrado que ele andou comigo aqui um tempo dando testemunho. E eu me lembro, mora no Bicão? Isso. Se ele estiver me vendo, ele já sabe que eu estou falando dele, mas não estou acrescentando nada, estou falando da realidade. Porque hoje ele é um homem, um pai, tem filhos, casou, né? Eu me lembro que nós evangelizamos ele, né, pastora? E ele foi curado do vírus da AIDS. E ele ia na igreja e de repente eu vi que ele subiu. E eu disse para ele, meu amigo, puxa vida, rapaz, Jesus te curou. Ele disse, não, mas eu não abandonei Jesus. Só, pastor, que eu quero que o senhor entenda que eu não vou ficar na igreja que o senhor está pastoreando. Porque vocês aqui é mais liberal, vocês não exigem que a pessoa use terno. E se eu não tiver uma mudança no meu visual, ninguém vai acreditar que eu fui liberto. Olha que coisa, irmãos. Aquilo nunca mais eu esqueci, pastora. Então ele andava de terno para a rua e a turma dizia, nossa, olha como que está, acho que era a Leia que chamava ele, né? É isso, né? Eu não estou falando o nome do homem, amém? E chamavam de Leia, né? Era Leia, todo mundo conhecia, né? Ninguém queria ajustar nos caminhões de turma, porque ele entrava, e ele, para aquela mudança, ele passou a ter um comportamento diferente. E ele disse para mim, olha, agora quando eu passo, as pessoas estão entendendo que eu mudei, que eu não sou mais aquele homossexual, agora realmente eu estou vivendo a minha identidade. Então, irmãos, a mudança, né? Quer dizer, tem que ser diferente para fazer a diferença. Como que eu posso ser diferente? Eu tenho que entender o que Deus quer de mim. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, irmão, no texto sagrado, nós vamos aprender que nós fomos, né? Nós somos chamados, separados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida. Corrompida por quê? Pelo pecado. Corrompida pelo pecado. Ah, pastor, mas então porque eu sou crente, eu não vou pegar esse vírus que está aí matando na humanidade? O Brasil está sendo assolado de ponta a ponta. Meu irmão, se você não tomar cuidado, você vai pegar. Mas se você for uma pessoa de fidelidade com Deus, vai cumprir em você o que diz a Bíblia: praga nenhuma chegará à tua tenda. E se chegar na tua tenda, por um descuido seu,
Deus ainda dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Por quê? Porque você foi chamado para fazer a diferença. Mas qual vai ser minha recompensa? A sua recompensa, irmão, vai ser o quê? Lá no final, na hora da separação. De um lado virão aqueles que vão estar com o Senhor, e do outro lado aqueles que vão se apartar do Senhor. Quando vai acontecer isso? Não sei. Para as pessoas que estavam lá no Líbano, e de repente houve aquela explosão, praticamente Jesus voltou. Porque a morte faz com que nós deixamos de praticar. E como nosso Deus é um Deus de memória, eu tenho agora que fazer a diferença nesse momento. Eu tenho que fazer a diferença nesse momento, porque ainda estou com vida. E essa vida para mim agora, ela me prepara para a garantia da vida eterna. Então muita gente quer ter vitória. Mas como você vai ter vitória se você não fizer a diferença? Se as pessoas não veem em você a diferença, não vê que realmente você agora é uma pessoa diferente, que você realmente agora é uma pessoa transformada. Então eu me lembro que ele apanhava aquele terno, pegava a Bíblia, e quando ele passava por nós assim, as pessoas diziam: nossa, eu não acredito. Eu não acredito. O que fizeram com ele? O que aconteceu com a vida dele? Ele estava ali mostrando o quê? Agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu tenho essa certeza, eu estou preparado para fazer o quê? A diferença, né? O próprio Senhor, Ele estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve Deus e o que não serve, irmãos. Mas pastor, é tudo igual, chove para mim, chove para ele perfeitamente, mas vai ter um dia que só vai chover para você. Para ele vai ser o calor eterno. Vai chegar um tempo que ele vai ver se valeu a pena ou não entregar a vida ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, praticamente, eu poderia dizer o seguinte: os últimos momentos. Nós estamos vendo coisas que nós não vimos nunca. Há mais de 30 anos pregando a palavra de Deus, eu nunca pensei na minha vida que eu ia pregar a palavra de Deus para um povo com máscara, que eu não ia ver os meus irmãos se abraçando, mas estou vivendo esse período. Mas se hoje Jesus viesse buscar a igreja, você está preparado para ir? Você está pronto para encontrar com o Mestre? Você que está aí na sua casa preocupado com a pandemia, e tem que se preocupar mesmo, mas aí a tua casa, que é a casa do Senhor Deus, e o Senhor Deus diz que zela de nós, Ele cuida de cada um de nós. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos escolhidos. Escolhidos para quê? Para fazer a diferença. Se nós olharmos lá para o passado, nós vamos ver na antiga aliança, que o Senhor escolheu quem, irmãos? Êxodo fala muito claro, Ele escolheu uma nação. Ele poderia ter escolhido qualquer outro, Ele escolheu quem? Uma nação. Ele escolheu os hebreus, e através dos hebreus Ele lança uma aliança com eles. E nós sabemos que foi um povo que só conquistou. Até hoje nós estamos vendo um país como Israel, pequenininho do jeito que é, e tem todos os recursos. Você nunca vê falar que Israel tomou dinheiro emprestado de ninguém, que a nação de Israel, porque o que eles pediram, até hoje a sentença está sobre eles. Eles pediram que o sangue do Senhor Jesus, porque Pilatos diz: eu não posso crucificar esse justo, eu lavo minhas mãos, eu não quero me contaminar por esse sangue. Não tem problema, que caia sobre nós. E até hoje eles vivem em tremenda situação de desespero. Qualquer guerra que sai civil lá, as pessoas apontam a arma e querem acabar com Israel. E por que não acabam? Porque Deus tem uma aliança com eles. E eu quero dizer para você, irmão, ore por Israel,
Porque o dia que Israel reconhecer que Messias veio para ser a salvação da humanidade, aí Jesus volta. E não adianta você dizer: pastor, eu não aceito, eu não concordo. Mas se você realmente for considerado como justo, vai ser lá a sua nova morada. Não pensa você que Jesus vai pôr o pé no Morro do Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, que não vai. Não pensa que ele vai voltar aqui em São Carlos e vai falar: eu vou ficar aqui porque aqui é mais bonito. Não, ele vai voltar onde a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele virá sobre onde tudo começou, e ali aqueles que foram justos, mesmo que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro e irão ao encontro dele, porque haverá um tribunal de julgamento, onde todos os joelhos terão que se dobrar diante dele, para que haja uma sentença: você foi justo, fique do meu lado; você foi um ímpio, aparta-se de mim. Será que é difícil a humanidade entender isso, pastor Júnior? Será que é difícil, pastor Luiz? Será que é difícil para você que está me ouvindo aí na tua casa, parar um instante e fazer uma reflexão, e ver que as coisas não estão dando certo, porque você não quer compreender isso, você não quer admitir que há necessidade, que você precisa ter uma mudança, você tem que ser diferente para fazer a diferença. Como que eu vou ser diferente para mim fazer a diferença? Quando nós olhamos hoje, irmãos, para o quadro político da nossa nação, nós olhamos e qual é a coisa que vem primeiro na nossa mente? Todos os que estão lá são ladrão, e não é todo mundo ladrão. Tem muita gente ali que realmente está lá para fazer a diferença, e tem aqueles que estão lá e não estão nem aí com nada. Em todo lugar é assim. A mesma coisa é o povo que vem para servir a Deus. Existem aqueles que vêm para ser diferente, para fazer a diferença. Olha, eu sou diferente, Jesus me encontrou, eu sou escolhido por Deus, Jesus entrou na minha casa, Jesus transformou minha família, Jesus mudou o meu jeito de ser. Agora que eu sou diferente, eu vou fazer a diferença. Como que eu posso fazer a diferença? Eu quero levar esse Jesus para as pessoas, para que eles possam entender que somente com Ele eu vou conseguir fazer a diferença, e vou ser diferente. É tão difícil para entender? Isso não é difícil. Mas por que a humanidade não consegue enxergar isso? Porque muitos ainda estão cegos espiritualmente, porque o mundo pertence ao maligno, a uma sentença de Deus. Nós aqui lutamos todos os momentos da nossa vida contra aquele que comanda o mundo. Quem comanda o mundo? A Bíblia diz que o mundo é jaz do maligno. E qual que é a função do inimigo? Roubar, matar e destruir. Ele tem prazer na morte, ele tem prazer na explosão que aconteceu no Líbano, porque ali ele viu milhares de pessoas ali desabrigadas. Aquilo lá não é terrorismo, não, aquilo é uma explosão que houve. Coisa que pode acontecer aqui em São Carlos, pode acontecer em qualquer lugar, irmãos. Nós vimos aqui um tempo atrás aí, irmãos, o que aconteceu na nossa cidade aqui. Comerciante desesperado, pessoas se atirando de um prédio, porque perdeu tudo, porque a enxurrada levou embora. E olha que não é uma chuva tão forte. Imagina uma tromba d'água então, tampa tudo aquilo lá, e vocês estão vendo que já passou um bom tempo, e até agora também não conseguiu fazer nada. Então, irmão, nós estamos hoje sendo pessoas muito deficientes, precisando de uma mudança, para que nós possamos fazer a diferença, né? O povo de Deus o povo de Deus, ele tem que ser diferente do povo do mundo. Eu não posso ser igual àquele que está vivendo o curso desse mundo. Tem que ter diferença entre eu e ele. Como que é a diferença? Através do meu testemunho, através da minha vivência, através do jeito de eu ser, através das palavras que eu lanço. Como que eu, sendo uma pessoa
que creio em Deus, eu vou dizer para todo mundo: esse ano aqui está perdido. Esse ano é um ano da desgraça, de jeito nenhum. Porque de uma tragédia Deus pode transformar em bênção para a humanidade. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que, quando nada parece mais ter existência, Ele traz de novo a vida. Quando todo mundo acha que acabou, para Ele é o começo. Porque Ele está no controle do mundo. Ele está tanto no controle que Ele fez o que tinha que fazer. Ele enviou Jesus e disse: olha, filho, você vai ser o caminho. Você vai estar lá, e aqueles que te aceitarem, não vamos ficar só mais com aquela nação. Aquela nação já decepcionou. A aliança deles é comigo. Agora você vai para trazer uma nova aliança. E essa aliança agora nós vamos chamar ela de dispensação da graça. Porque todos aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. E passarão a ser cordeiros do reino. Preste atenção, irmão. Eu não sou judeu, mas o mesmo direito que ele tem, eu tenho. Sabia ou não? Eu provo para você. Está lá na Bíblia Sagrada. Através da fé de Abraão e através do sacrifício de Jesus Cristo e o sangue que verteu na cruz, e através de eu ter renunciado o curso desse mundo e ter pedido para que o Senhor transformasse a minha vida, eu passei a ser cordeiro. Por quê? Porque eu desci nas águas, nasci de novo e sou uma nova criatura. Então foi escrito um novo nome para mim lá no livro da vida. Você crê nisso? Glorifica Jesus. Pastor, e eu? Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar, porque você precisa fazer a diferença. Você tem que ser diferente. Então aqueles hábitos que eu tinha, eu não posso ter mais. Aqueles comportamentos agressivos, não pode ter mais. Mas às vezes o demônio te impulsiona você, porque ele ainda domina esse mundo. E não é fácil você viver somente pelo Espírito, porque você ainda é carne. Nós estamos numa igreja que é carne. E a igreja carne, ela é humana. Ela está aqui, ela sente. Então é muito difícil, é uma luta constante. Mas se você for perseverante, Deus te dá vitória para você fazer a diferença. Amém? Eu vou falar aqui alguns exemplos, irmãos, para que você entenda a diferença de homens que fizeram a diferença, que foram diferentes em suas gerações. Por exemplo, o que chamava atenção em Enoque quando ele estava na terra? Ele era considerado o quê? A Bíblia diz no livro, vocês já leram de monte, em Gênesis 5, 22 e 24, que Enoque simboliza o quê? Um homem que andava com Deus. Então quando alguém via ele, dizia: tá vendo aquele cara lá? Ele anda com Deus. As pessoas, quando te vêem na rua, que jeito que eles olham para você? Que diferença que eles acham em você? Ah, fulano lá era um caloteiro, continua sendo, então não houve diferença. Ah, o fulano lá comprava e não pagava, agora está a mesma coisa, você está só sujando a fé dos cristãos. Sabe por quê, irmão? Porque você tem que fazer a diferença. Ah, aquele irmão ali, eu vou dizer uma coisa para você, era chegado no atestado médico. Quando ele não queria trabalhar, ele queria ir lá na Casa Bahia, então ele chegava e dava uma de doente, ia lá, tirava um atestado e ficava no centro. Agora ele está indo na igreja, continua a mesma coisa, então não houve diferença. Você é conhecido do mesmo jeito. As pessoas têm que olhar em você e ver que agora você tem uma marca de diferença, que faz a diferença. Você é diferente das pessoas. Todo mundo está incentivando para que a tua firma quebra, mas você tem que orar para ela continuar. Mas meu patrão, não vale a pena orar por ele, mas ore, porque Deus está permitindo você comer o pão de cada dia dali. Mas não está bom para mim, então peça a sua conta e saia, arruma outro lugar. Mas não amaldiçoa onde Deus preparou para você comer, porque você foi escolhido para fazer a diferença.
a diferença. Em todo sentido, no relacionamento, no namoro, em todo sentido. Nós temos que primeiro de tudo dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma transformação para fazer a diferença. Como que vai acontecer isso aí? Como que, se você é uma pessoa escolhida por Deus para fazer a diferença, e você quer continuar tendo um relacionamento com esse mundo pecaminoso? Não, você tem que orar e dizer: Senhor, que eu possa ser luz, porque eu tenho que ser luz para tirar as pessoas que estão nas trevas. Senhor, que eu seja sal, porque o sal, Senhor, ele vai dar tempero. Porque se eu não for o sal, eu não vou conseguir mostrar que eu faço a diferença. Está todo mundo na sua casa em desespero. Você tem que estar orando, porque você foi escolhido para fazer a diferença. Enoque, as pessoas olhavam e diziam: olha, está vendo aquele cara? Ele anda com Deus. Quer ver um outro exemplo aqui? José. Quem não conhece a história de José? José foi preso, condenado, e ele não fez mal para ninguém. Ele não mexeu com a mulher do homem, mas ele ficou preso muitos anos. E o que acontecia com ele lá na cadeia? Ele fazia a diferença. Primeira coisa que ele fez, sabe qual que foi? Estava todo mundo se matando, os caras apanhavam que nem doido, chicotada para lá, chicotada para cá. Chegou no homem e falou: está errado o que o senhor está fazendo. O senhor não quer confiar um pouco em mim? Quando você é escolhido por Deus, irmão, você tem uma luz que convence as pessoas. O camarada que tomava conta de lá disse: por quê? Ele disse: não, o senhor batendo assim não rende menos. Vamos fazer o seguinte: o senhor deixa eu conduzir isso aqui. A produção multiplicou, a ponto do carcereiro, do cara que cuidava lá, começou a ter José, agora não mais só como um presidiário ali, mas como alguém que fazia a diferença. Erga as tuas mãos para cima e diga: Senhor, eu fui escolhido para fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Aumente a minha fé para eu fazer a diferença, para as pessoas verem em mim, Senhor, agora uma pessoa vitoriosa através da diferença. Você que está ouvindo o culto aí na sua casa, você foi escolhido para fazer a diferença. E a diferença nós fazemos dessa forma, irmãos. Tentando mudar uma situação que não está dando certo. José fazia a diferença em qualquer ambiente que ele vivia. Foi levado para lá, foi vendido como escravo. Ele tinha visões dadas por Deus. Quantos anos demorou para acontecer, mas ele não desistiu. Ele falou: não, eu sou diferente, eu vou fazer a diferença. Me colocaram aqui, eu vou fazer a diferença. Foi enganado por um amigo, ele diz: não esqueça de mim quando você chegar lá. Camarada, um esqueceu, foi morto, não lembrou mais dele, mas o outro não. O outro falou: peraí, o que ele falou para mim aconteceu mesmo, eu estava preso e agora o rei me honrou de novo. Aí o rei queria saber, eu tenho uma pessoa que pode vir aí, o senhor chamar, está preso lá. E quando ele foi solto, ele foi diante de Faraó, o que ele fez? Ele fez a diferença. Quando Deus te colocar diante de alguma pessoa, não é para você ter medo, é para você fazer a diferença. Quando Deus te colocar diante de uma situação que está todo mundo arrasado, não é para você chegar lá, irmãos, e ao invés de ter uma palavra de ânimo, você arrebentar a pessoa, não, é para você fazer a diferença. Eu não sei o que vai acontecer com aquela menina, pastora, mas uma coisa ela ficou pensativa, que depois a dona veio para acertar uns negócios comigo, para trazer uma encomenda com outra mulher. Eu falei: o que o senhor falou para aquela mocinha lá? Eu não falei nada para ela, né? Ela está lá dentro, ficou com a cabeça baixa, parece que está chorando, né? Deus está conversando com ela. Ela tem que saber que eu fui escolhido para fazer o quê? A diferença. Você foi escolhido para fazer a diferença.
Deus não te tirou da onde Ele tirou para você ser a mesma coisa. É para você fazer a diferença. Pastor, mas como que eu não estou conseguindo? É lógico, irmão. A diferença nós fazemos em todo sentido. Receber o teu pagamento, consagra a Deus. Mas é tão pouco, mas consagra a Deus. Porque o pouco pode transformar em muito. Ah, mas está tão difícil para mim, não estou vendendo nada. Essa pandemia acabou comigo. Eu estou achando que eu vou falir. Não tem problema, mas glorifica a Deus pelo momento que você está passando. Que no momento do seu choro, pela manhã pode ver a sua alegria, porque é uma promessa de Deus. Você foi escolhido para fazer o quê? A diferença. E quando nós fazemos a diferença, Deus nos ensina a ter criação nova, pensamentos novos. Quantas pessoas que agora estão fazendo coisa que nunca pensou em fazer. Tem uns que a primeira receita que faz, meus irmãos, é dura até para comer. Mas na segunda ele melhora, na terceira ele ajeita. Tem que fazer a diferença, Will. Você não quer casar? Tem que vender muita trufa. O Júnior vendia dia e noite. E foi aquelas trufas que deu a diferença. Porque depois a filha se especializou. E hoje, não é porque é minha filha, não. Eu acho bonito. É uma pessoa que todo mundo fala que faz bem bolo. Os irmãos aí que comem sabem disso. O que eu mais gosto eu não posso comer, que é o de leite ninho. Porque se deixar eu como inteiro. Aí depois a Jennifer toma tudo e correr comigo lá para São Francisco, né? Não posso comer. Mas nós temos que estar se reinventando a cada momento, porque que eu fui escolhido para quê? Para mim ter vitória, Júnior, eu tenho que fazer o quê? A diferença. Mas tem muita gente fazendo pão feito em casa, mas você pode fazer também, fazer a diferença. Ai, quantas pessoas, tem gente que se preocupa, ai fulano, ele está fazendo também isso, irmãos. O mundo é tão grande, tem espaço para todo mundo. Quem tem inveja, irmão, falta capacidade. Quem inveja não ajuda ninguém. Quantas vans tem aqui em São Carlos? Tem serviço para todo mundo, agora está todo mundo parado, mas tem serviço para todo mundo. E se mais alguém comprar van, tem aonde pôr. Está entendendo o que o pastor está dizendo? Então eu tenho que fazer a diferença. Outra pessoa também que fez uma diferença tremenda, Samuel, fez a diferença no meio de uma geração. Por quê? Porque era um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. Profeta Samuel. Ele nunca foi lá dizer ao Senhor, o Eli, os filhos dele comem o sacrifício aqui, não. Ele foi escolhido para fazer a diferença. Qual que era a diferença dele? Manda seus filhos vir aqui. Veio aquele fortão, ele olhou e falou, nossa, esse dá um rei tanto. O Senhor falou no ouvido dele, não é esse não. Quando você faz a diferença, Deus te dá a direção, Deus te dá a palavra, Deus te mostra onde você tem que ir. Está sofrendo você que está aí na sua casa? Você foi escolhido para fazer a diferença. Ah, mas eu não consigo fazer. Consegue sim. Se você abrir o teu coração e entregar a tua vida para Jesus, Ele vai te preparando. As coisas vão sendo montadas a cada momento da nossa vida. É lentamente. Você demorou tanto tempo para vir para Jesus, aí a pessoa vem para Jesus e quer que no outro dia está tudo resolvido. Não. Primeiro porque você vai viver pelo menos uns 2 anos numa luta travada. Sabe com quem? Com o diabo. Primeiro que o diabo vai fazer de tudo para você não sair dele. Porque todo mundo que está sem Jesus está vivendo com o diabo. É ele que domina o curso da pessoa. Isso eu não estou falando de religião, não. Jesus não é religião. Jesus é aquele que resolve a situação. A missão dele foi resolver a situação. Religião é uma coisa à parte. Nós temos que entender isso. Quem tem Jesus, tem tudo. E ter tudo é o quê? Fazer a diferença. Mostrar que realmente faz a diferença. Não se preocupar, não. Não tem que se preocupar. Tem que abençoar. Porque se for de Deus, permanece. Se não for de Deus, sai fora. Isso é normal, irmãos. Nós temos que ter essa visão, né? Samuel foi um homem que fez a diferença no meio de uma geração. Porque era um homem honesto. Jó era um homem sincero, reto. E o que fazia com que as pessoas viam em Jó algo diferente? Ele era temente a Deus.
Olha quantos exemplos que eu estou dando para você nessa noite, né? Daniel fez a diferença no meio de uma geração corrompida da Babilônia. Irmãos, tem coisa que nós temos que saber até como se conduzir. Olha, trata deles bem, faz não sei o que, ô Senhor. Puxa vida, Senhor, deixa eu comer, mas você vai ficar fraco? Não, faz um teste. Deixa eu comer só fruta 15 dias, porque eu não vou comer esses manjares de vocês. Eu não vou. Tem pessoa que ele acha que ele vai chegar no lugar e vai transformar aquele lugar de uma hora para outra. Eu fico às vezes pensando o seguinte, irmãos: Deus me deu autoridade para lutar contra o demônio, mas eu não sou besta de querer ir lá num centro de macumba e querer chegar lá no meio e dizer: eu estou aqui e aqui eu vou meter o pão em todo mundo, porque eles vão me pegar lá, porque lá é o território dele. Sabia disso? A gente tem que ter sabedoria para fazer a diferença. Porque talvez você não conhece ele, mas ele te conhece. Ele conhece. Irmãos, olha, eu já vi cada coisa que, se eu for contar aqui, nós vamos longe. Eu não quero me alongar, porque eu já vou orar. A pessoa fica ali, aquela coisa, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai para lá, e sai para cá. O diabo olhou bem, parou, o espírito maligno está na pessoa. O que é que você está pensando com você? Até agora você estava comigo ali no boteco, rapaz, estava tomando umas cachaça. Pois eu vou sair dele, vou pegar você, vou te dar uma pizza. Não, então fique em nome de Jesus. Então o que isso mostra para nós? Que o diabo conhece a pessoa. Você pensa que o diabo não te conhece, irmão? Ele te conhece, está vivendo no mundo dele. Mas pastor, então qual é a diferença em mim? É o Espírito de Deus que agora opera em você através do Espírito Santo. Então, se você for uma pessoa que foi separado para fazer a diferença, sobre você está o poder e a autoridade que foi dado quando você batizou. Em meu nome expulsará os demônios e eles fugirão. Não é no nome de qualquer, é o nome de Jesus, no nome daquele que pagou um preço pela tua vida. Irmãos, eu já vi cada coisa. Ai, chama a polícia, algema, mata o camarada, põe lá, vamos dar uma sossega-leão, e o capeta não sai. Não, mas então não tem mais jeito, não, chama um pastor, uma pastora. Eu me lembro de tanta situação. E aí vem chegando o diabo lá de longe, ele já vê, ele já grita: quem mandou chamar essa pessoa aqui? Porque sabe que ali chegou a solução e vai sair em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? O nome de Jesus está sobre todos os nomes. Ele não ia dar a vida dele à toa, irmãos. Ele pagou um preço por nós, para que nós pudéssemos ter vitória. Amém? Então Daniel fez a diferença, porque no meio da Babilônia, todo mundo sendo escravo, e ele estava ali, mas ele não deixava de dobrar os seus joelhos e orar para Deus, o Deus vivo. As pessoas diziam: você tem que adorar. Ele disse: eu vou adorar não, eu só adoro o meu Deus. Somente o meu Deus eu adoro. Tem gente que cria problema de todo jeito, irmãos. Eu não vou ali, eu não vou lá, eu não vou não sei o que, eu não vou fazer isso, irmãos. Se eu estiver aqui numa missa, eu vou na missa. O pastor ficou louco. Ué, você não vai, pastor? Não. Eu tenho uma parte da minha família que não é evangélica. Agora, qual que é a minha postura lá? Fazer a diferença. Eu estou ali como alguém daquela família, que não vou brigar com a minha família porque eu sou crente. Eu não sou melhor do que eles,
mas eles têm que ver em mim o que? Diferença. Eu vou no aniversário de uma família que não é convertida, está todo mundo bebendo. Eu não vou entrar lá porque está tudo contaminado, não. De jeito nenhum. Eu estou ali para fazer o que? A diferença. Aonde eu estou, tem que estar a luz. E a luz, ela resplandece no meio das trevas. Aonde eu chego, as pessoas têm que ver em mim a diferença. É isso que eu estou te chamando a atenção nessa noite. Você que está aí na sua casa, você que me acompanha, você que está aqui na igreja. Você se considera diferente? Pastor, eu ainda não. Então, se você não aceitou, você tem que aceitar Jesus. Tem que renunciar a essas coisas que tem dominado a tua vida e vir para o Senhor. Eu estive afastado um tempo, então volta enquanto você pode. Porque você foi escolhido para fazer a diferença aonde você estiver. Amém? Quantos exemplos eu dei para vocês? Dei exemplos de homens, como também de muitas mulheres. Já pensou se Madalena voltasse a se prostituir? Depois que Jesus libertou ela, Jesus falou o que para ela? Vá e não peques mais. Eu fico imaginando o que aquela mulher deve ter passado dali para frente. Porque a Bíblia diz que todo mundo prostituía com ela. Era uma mulher mesmo que levada da vida. E ali ela passou a fazer o que? A diferença. Eu imagino que as pessoas chegavam e diziam, poxa vida, a Madalena é a Madalena. Mas por que ela está assim? Porque ela encontrou com Jesus. Agora ela é diferente. E ela faz a diferença. E olha como Deus honra, João. Deus apareceu para quem? Jesus apareceu para quem depois de ressuscitado? Jesus ressuscita. Os apóstolos não viu. Mas Madalena teve condições de estar ali. A prostituta estava ali porque ela era diferente e fazia diferença. Estão entendendo a palavra nessa noite? Quantos crê que foi escolhido para fazer a diferença?